Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o discernimento. Eu baseei nosso estudo no capítulo 9 do livro Opinião Espírita, de André Luiz. Psicografia, do Chico e do Valdo Vieira. Mas eu não me ative só a esse capítulo 9, eu busquei na literatura espírita outras fontes que a gente vai ver conforme a gente vai estudando. Então, vamos começar? Bem, o que é discernimento? Então, eu trouxe algumas definições que eu encontrei nos dicionários. Vamos lá. Primeira, discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar, o certo do errado. Segunda definição, na verdade, discernir seria conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a distinção entre duas ou mais coisas. E a definição que eu mais gostei, discernimento é a competência de distinguir com raciocínio as situações, sabendo escolher o certo com critério e juízo. Então, eu achei essa definição mais completa. Então, discernimento, ele vai me permitir distinguir o bem do mal, o certo do errado, o útil do prejudicial, tá? Mas, e o discernimento no espiritismo, tá? O discernimento espiritual seria essa faculdade de conseguir separar o bem do mal, escolhendo o bem, ele não escreveu aí, mas eu vou colocar, e garantindo o quê? A harmonia interior. Então, é você distinguir o que é realmente bem para você como espírito, que vai te trazer essa harmonia interior, tá? E aí, gente, eu achei interessante a gente trazer o seguinte, nós sabemos realmente o que é o bem e o mal? Porque às vezes a gente fala, mas o que é realmente bem e mal? Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, e os Espíritos nos esclarecem que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Tá? Então, voltando aqui, se é o discernimento, é essa faculdade de separar o bem e o mal, e escolher o bem, garantindo a minha harmonia, então eu tenho que saber que o bem é tudo que eu faço quando o quê? Eu ajo conforme a lei de Deus. Ok? E uma coisa importante para a gente lembrar, ter sempre na cabeça, é que nem sempre o que é bom para nós, do ponto de vista espiritual, é agradável. E nem sempre o que é agradável para a nossa vida material é bom para nós. Então, isso é um conceito importante para a gente ter. Porque muitas vezes a gente está aqui nessa vida e a gente acha que esquece, apesar de ser espírita, a gente esquece que essa vida aqui, ela é só o quê? É um minuto, é um capítulo, da nossa verdadeira vida. Então, às vezes, o que é agradável, para Sandra hoje, talvez não seja, bom para o espírito imortal que eu sou. Então, isso, às vezes, assim, confunde, porque o que a gente faz? A gente busca sempre o que dá prazer para a gente, o que é agradável para a gente nessa vida, tá? Vamos lá, então. E aí, nessa página, na página Opinião Espírita, então, André Luiz vai nos aconselhar. Então, olha bem qual que é o conselho dele. Ele fala, assim como o nosso corpo se alimenta de diversos nutrientes, mas elimina o que não serve, também precisamos ter discernimento para fazer o quê? Para selecionar as influências, as amizades, as informações e os aprendizados que nos fazem bem e contribuem para a nossa evolução espiritual. Então, ele aconselha isso, faz que nem o corpo, que ele pega, ele tem todos aqueles nutrientes ali, ele vai pegar aquilo que é bom, tá? Mas não é só André Luiz. Paulo de Tarso já falava isso muito antes de André Luiz.
Na primeira carta de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses, olha bem o que ele fala. Examinai tudo e retende o que é bom. Então, é a mesma coisa, tenha discernimento. Nós estamos aqui no mundo, a gente vai examinar tudo, mas a gente deve ter discernimento para reter, para escolher o que é bom. Então, a gente deve usar o discernimento em todas as situações da nossa vida. Quando a gente vai escolher os amigos, quando a gente vai escolher as leituras, as diversões, no trabalho, na família, em todo lugar, o tempo todo. Eu trouxe aqui, né, o discernimento do nosso dia a dia. Tá? Então, coloquei assim, por exemplo, discernimento para assistir um filme ou uma série. Então, lógico, a gente assiste para ter o entretenimento, não tem nenhum problema com isso, tá, gente? Pode, né, ter o entretenimento, mas, né, usar também aquele entretenimento para refletir sobre a mensagem do filme ou né, da série que você está vendo, os valores que ele te transmite. Mas aí você pode falar, nossa, Sandra, mas então só vou poder assistir coisas elevadas, palestras. Não. Kardec, ele aprendia com os espíritos superiores, mas ele aprendeu também muito com os espíritos inferiores. Então, olhar aquilo que você está assistindo e ser capaz de pensar. Outro dia eu estava assistindo um programa, e aí estava muita briga, né? Uma coisa assim, meio eram umas pessoas que vendiam imóveis de luxo, e assim, muita briga, nossa, uma brigarada danada. Mas eu fiz essa análise, eu falei, gente, olha bem, tudo isso que está acontecendo é por causa que todo mundo ali naquele lugar faz fofoca. Se não fosse a fofoca, estava tudo tranquilo. Então, eu acho que, assim, discernimento é isso. Sim, você vai ter o entretenimento? Tem o entretenimento, não tem problema nenhum, mas aprenda com ele também, né? Pegue o ensinamento que aquilo ali te traz, tá? Discernimento para conversar com um amigo. Então, eu vou ouvir esse amigo com atenção, vou ver o que ele tem para me dizer, né? Sem interromper ele, sem julgar. E, se for o caso, né? Nem sempre é o caso, mas se for o caso, oferecer o meu conselho baseado no meu bom senso e na minha empatia. Discernimento para tomar uma decisão de trabalho. Então, eu tenho um trabalho, tenho que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Eu vou analisar todas as opções, eu vou considerar os prós e contras de cada uma dessas opções e eu vou escolher aquela que me parecer mais justa e mais benéfica para quê? Para todos os envolvidos. Discernimento para escolher um livro para ler. Então, em vez de eu olhar só a capa, em vez de eu olhar só quem é o autor, eu vou pesquisar sobre aquele livro. O que o pessoal está falando? Ver umas resenhas sobre ele, né? Será que ler esse livro vai me acrescentar algo de bom e de útil? Vale a pena eu fazer isso? Discernimento para lidar com o conflito familiar, que às vezes a gente tem, né? Questões, dificuldades dentro da família. Então, eu vou buscar o diálogo, eu vou buscar compreender o outro, né? O que o outro está passando, né? Perdoar, ao invés de quê? De me deixar levar pela raiva ou pelo ressentimento. Bem, agora, gente, o que eu fiz? Eu pensei em criar situações, né? E aí, eu peguei aquela situação, e eu quero que vocês façam isso, tá? Se puderem. Vocês pensarem o que vocês fariam naquela situação. Né? E depois pensarem qual seria, né, ou qual deveria ser a postura de vocês com discernimento e sem o discernimento. Tá? Lembrando, o que é discernimento? Né? Discernimento é a faculdade de conseguir separar o bem do mal, garantindo essa harmonia interior. Tá? Então, vamos lá, eu vou dar situações e cada um vai pensar, então, como que faria. E depois, gente, eu coloquei a minha versão do que eu entendo ser a situação com discernimento e sem discernimento. Mas isso eu entendo que é de cada um, ok?
Vamos lá? Então, vamos. Primeiro exemplo. Situação. Um amigo oferece um cigarro, sabendo que você está tentando parar de fumar. Isso serve, gente, para qualquer vício, tá? Então, essa pessoa está tentando parar de fumar, mas tem gente que pode estar tentando parar de beber, tem gente que pode estar tentando parar de falar mal da vida dos outros. Qualquer que seja o seu vício, tá? Então, você está tentando e aí um amigo te oferece exatamente aquilo lá. Qual seria a nossa postura sem discernimento e a nossa postura com discernimento? Lembrando que essas posturas, gente, são posturas que eu entendo, né? E eu tenho um nível de discernimento. Não quer dizer que eu já atingi o máximo de discernimento, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o discernimento está muito ligado à elevação espiritual. Então, hoje é o que eu entendo, tá? E eu quero que vocês façam esse exercício aí na casa de vocês. Então, vamos lá. Eu entendo sem discernimento, o que eu faço? Eu aceito a oferta, então a pessoa me oferece um cigarro, eu tô doida para fumar, né? Aí, tá, as outras pessoas estão ali fumando, ele me oferece, eu aceito o cigarro, devido ali eu sinto um pouco de pressão, tá? E com discernimento, qual seria a minha postura? Eu recuso educadamente, precisa brigar com a pessoa, né? E explica os porquês que você decidiu, então, parar de fumar. Tá? Então, essa eu acho que é a postura com discernimento. Vamos lá para o próximo. Você é convidado para uma festa com amigos, mas no mesmo dia tem um compromisso importante de trabalho. Então, olha bem, você tem um compromisso importante de trabalho, mas você é convidado para uma festa. O que você faz? Coloquei ali postura sem discernimento, que eu entendo ser. Você vai para a festa porque você não quer perder a diversão. Mas o que acontece? Você fica lá na festa pensando, nossa senhora, devia estar lá. Então você se sente culpado e às vezes até ansioso durante a noite toda. Com discernimento, você vai fazer o quê? Você vai avaliar. Então, com discernimento, você vai falar assim, bem, quão importante é esse compromisso que eu tenho? Será que realmente eu preciso ir? E aí, do outro lado, você pesa, né? O que essa festa me acrescentaria? Será que é importante, né? Para mim, para o meu bem-estar, será que é importante eu ir para essa festa? E aí, no caso, gente, eu coloquei ali, eu, Sandra, decidiria cumprir o compromisso. E eu remarcaria com os meus amigos para um outro momento, priorizando as minhas responsabilidades, tá? De novo, meu posicionamento, tá, gente? De repente, alguém pode me falar assim, nossa, mas eu estava, às vezes, eu posso estar numa situação de tanto estresse que, às vezes, eu preciso de dar uma esfriada na cabeça. Tá, tudo bem. Vocês entendem que não tem uma resposta certa? Mas o discernimento é sempre essa postura de parar, de analisar e ver o que realmente é bom para nós, né? O que realmente, ali, vamos voltar aqui, vai te garantir a harmonia interior, tá, gente? Então, aqui, nenhuma dessas respostas que eu estou dando significa que é a verdade absoluta. É só hoje como que eu faria, ok? Vamos lá para a próxima. Você precisa decidir entre 2 empregos. Um com salário alto, mas um ambiente de trabalho tóxico. Aquele lugar que, assim, uma pessoa está doida para puxar o seu tapete, né? E o outro emprego com salário menor, mas que tem, assim, possibilidade de você crescer, né? E um ambiente mais positivo. Qual seria a tomada de decisão sem discernimento? Seria o seguinte, eu aceito o emprego que paga mais, tá? Penso só no dinheiro, né? Sendo que eu poderia, com isso, estar comprando para mim mais para frente infelicidade e frustração no trabalho, né? Porque eu iria viver ali num ambiente tóxico. Versus, qual seria o meu posicionamento com discernimento? Então, eu vou avaliar os 2 empregos, mas eu vou avaliar não só pensando no dinheiro.
Eu vou avaliar também pensando nas oportunidades de crescimento. Olha, então eu vou começar ganhando menos, mas eu tenho oportunidade de crescer. Ou avaliando também o impacto na minha qualidade de vida. Poxa, naquele lugar ali é um lugar mais tranquilo de trabalhar, né? Às vezes eu não vou ganhar tanto, mas eu vou ter tranquilidade. E aí, gente, depois de avaliar isso tudo, tomar a decisão que vai o quê? Te deixar com mais harmonia interior, tá? Essa é a decisão com discernimento, ok? Isso acontece muito. Olha bem, um amigo te conta um segredo e pede para você não contar para ninguém. Qual seria a decisão sem discernimento? Você, nossa, imagina, você tem uma fofoca quentíssima e aí você conta, então, essa fofoca, esse segredo para outra pessoa sem pensar muito nas consequências. E qual seria a decisão com discernimento? Você respeita a confiança do amigo, guarda o segredo, fortalece a sua amizade e mostra que você é uma pessoa confiável. Próxima situação. Um amigo está com problemas financeiros e te pede dinheiro, mas você sabe que ele usa o dinheiro para o seu vício com álcool, tá? Qual seria a sua posição sem discernimento? Você empresta o dinheiro, uma vez que foi isso que ele te pediu, né? Ele te pediu, ele te empresta. Seria sem discernimento. Qual seria o seu posicionamento com discernimento? Talvez você entenda que a melhor forma de ajudar ele não é dar o dinheiro, mas incentivar ele a buscar um tratamento, né? E não só entregar o dinheiro para ele, né? Que muitas vezes vai alimentar o problema. E aí, gente, então eu pus algumas situações, agora eu coloquei uma situação geral, tá? Muitas vezes na nossa vida a gente esbarra com momentos que a gente tem que escolher um caminho, né? Aliás, isso acontece bastante, né? E aí a gente pergunta qual o caminho que a gente deve escolher, né? E aí a gente pode tomar essa decisão sem discernimento e com discernimento. Então, como que é tomar uma decisão qualquer na vida sem discernimento? Bem, eu coloquei ali, muitas vezes, essa situação de ter que escolher é uma situação que muitos de nós se sente desconfortável, a gente não gosta de estar nela. Então, o que a gente faz na maioria das vezes, que é o sem discernimento? A gente escolhe ou o primeiro caminho que aparece, ou o caminho mais fácil, sem refletir muito, sem pensar muito se aquele caminho realmente vai te fazer feliz. E como que seria a postura com discernimento? Então, com discernimento, primeiro, você ia buscar mais conhecimento. Então, primeira coisa, vai buscar mais informações, mais conhecimento sobre aqueles dois caminhos, ou mais caminhos que você tem para escolher. Você vai orar, você vai pedir a Deus ajuda, pedir os bons espíritos que te iluminem a tomar a melhor decisão, né? Você vai meditar. Então, meditar, a gente o quê? Acalma o pensamento. Quando a gente acalma o pensamento, a gente se conecta, né, com o nosso eu interior, com Deus, né, que está o quê? Nós estamos mergulhados na emanação do pensamento de Deus. Então, quando a gente medita, a gente se aproxima de Deus e Deus fala conosco, né, através da nossa consciência. O que a gente vai fazer também com discernimento? A gente vai conversar com pessoas que têm mais experiência que a gente. Poxa, eu estou passando por essa situação, conversa com pessoas que já passaram por situações semelhantes, que já têm mais experiência de vida. E aí sim, gente, com toda essa bagagem, a gente vai tomar uma decisão, né? Vai tomar uma decisão que vai te fazer feliz, vai ser o melhor caminho naquele momento, tá? Então, isso é tomar uma decisão, escolher um caminho na vida com discernimento. Discernimento e aprimoramento espiritual. Então, uma coisa está muito ligada na outra, tá? O discernimento é essa ferramenta que permite que a gente selecione o que contribui para o nosso aprimoramento espiritual, tá? Então, quando a gente desenvolve discernimento, a gente aprende a identificar o que é influência positiva e o que é influência negativa na nossa vida.
né? E com isso fazer escolhas que nos aproximam do bem. E aí, uma vez que a gente faz isso, né? O aprimoramento espiritual, ele acaba... Então, uma vez a gente fazendo isso, a gente faz o quê? Aprimora. Então, uma vez que a gente entende o que é positivo e o que é negativo, e a gente escolhe coisas que são positivas para nós, a gente acaba fazendo o quê? Melhorando espiritualmente, tá? E aí, uma vez que eu melhoro espiritualmente, eu fortaleço esse meu discernimento, ou seja, eu sei escolher melhor. Então, é um círculo, o quê? Virtuoso, gente. O ciclo virtuoso do discernimento. Eu desenvolvo o discernimento, com isso eu melhoro, né, espiritualmente, eu cresço espiritualmente, e uma vez que eu cresço espiritualmente, eu fortaleço o meu discernimento. Eu aprendo a escolher melhor, tá? Aprendo a escolher aquilo que é bom, eu começo a entender que aquilo ali que às vezes no passado eu achava que era bom para mim, eu falo, hoje não é. Então, é por isso que o discernimento ele é muito pessoal, tá? Ele é muito pessoal, ele é de cada pessoa, porque cada um de nós está o quê? Está no momento da evolução espiritual, ok? E mesmo dentro de nós, quer dizer, o meu discernimento há 10 anos atrás era diferente do discernimento que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu já cresci espiritualmente. Então, hoje eu consigo ver que certas coisas que eu achava que eram positivas, na verdade, são negativas na minha vida, né? Isso muda, tá? Conforme eu vou, então, melhorando, conforme eu vou me espiritualizando. Aí eu coloquei aqui para a gente desenvolver o discernimento. Então, discernimento é algo importante na nossa vida, é algo que a gente tem que ter, tem que cultivar. Então, como que eu desenvolvo esse discernimento? Aí eu coloquei 4 pontos chaves para a gente desenvolver o discernimento. O estudo espírita, ou seja, me envolver em leituras edificantes para aumentar meu conhecimento sobre a doutrina. Meditação, que é essa prática que a gente falou de acalmar a mente para a gente ter uma reflexão interior, né, e alcançar mais clareza. Autoanálise, que é avaliar nossos pensamentos, nossas emoções, nossos comportamentos, né, visando melhoria pessoal. E a prece, que é uma comunicação que a gente tem com a espiritualidade superior, muitas vezes buscando orientação. Então, a gente vai falar desses 4 pontos que nos ajudam a desenvolver o discernimento. Vamos lá? Primeiro, estudo da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita nos oferece os princípios e os ensinamentos necessários para desenvolver o discernimento, tá? E praticar o bem. Então, eu pincelei, gente. Então, lógico, a doutrina espírita é muito vasta, né? Então, eu pincelei alguns ensinamentos que os espíritos nos trazem sobre discernimento. Então, o primeiro que eu peguei foi no Fonte Viva, capítulo 107. Então, o que Emmanuel nos fala? E olha bem, ele fala aqui: aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Então, vamos destrinchar o que Emmanuel nos falou. Então, olha bem, ele falou o seguinte: o caminho para a gente ter discernimento, para a gente adquirir discernimento, é o quê? É enfrentar os desafios da vida com o quê? Com serenidade e trabalho. Por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina, né? Por que a gente vai aceitar os problemas? Porque a doutrina espírita nos ensina que eles são oportunidades de aprendizado. Então, se a gente começa a pensar nisso, quer dizer, então, tá vindo um problema, em vez de eu ficar com raiva, em vez de eu ficar lamentando, né, com Deus, porque eu tenho isso e a outra pessoa não tem, aceita aquilo ali, entende que aquilo ali é uma oportunidade de aprendizado, se esforça para superar. E isso, segundo o Emmanuel, vai te ajudar a desenvolver essa capacidade de fazer o quê? De analisar a situação com mais clareza. E com isso, tomar melhores decisões mais sábias. Então, a serenidade, ela vai o quê? Vai permitir que a gente mantenha o equilíbrio na hora da dificuldade.
o trabalho vai nos impulsionar ao progresso. A gente aprende quando a gente trabalha e fortalece a nossa vontade. Então, segundo o Emmanuel, a combinação de serenidade e trabalho, quando você vai enfrentar os desafios da vida, conduz, então, ao discernimento, que é essencial para a nossa evolução espiritual. Trouxe também do livro Saúde Mental à Luz do Evangelho, que foi psicografia do Bacelli e o espírito Dr. Inácio Ferreira. Então, olha bem o que ele fala. Admitir que não sabemos tudo nos parece uma inteligente forma de expressar o discernimento. Olha bem, um ponto do discernimento é a gente entender que a gente não sabe tudo. Segundo ponto que ele fala, o mesmo raciocínio vale para não se atribuir valor a coisas de só menos importância. Outra coisa para o discernimento é a gente não dar valor para coisa pequena, que é algo que a gente costuma dar muito valor. Tá? Estava falando daquele programa que eu assisti, né? Então, eu vi lá uma coisa que lá dá muito valor e que eu vejo que a gente faz também, é a opinião da outra pessoa. Então, porque fulano falou isso de mim. E a pessoa cria uma confusão, gasta uma energia, briga, por causa disso. Eu gosto muito dos textos, né, e da fala do Leandro Carnal. E ele fala muito sobre isso. Ele fala, gente, a pessoa fala algo de você, tem duas possibilidades. Ou ele está certo sobre aquilo que ele está falando, e aí você não tem que ficar com raiva porque ele está falando uma verdade, né? Ou ele está errado sobre aquilo. Quer dizer, aquilo que ele está falando não é verdade. E aí, se não é verdade, por que você vai ficar com raiva da pessoa? Por que você vai gastar a sua energia? Então, é isso que o doutor Inácio está falando. A gente, né, do discernimento, né, dava pouco valor para as coisas que têm pouco valor. Então, se a pessoa acha isso ou aquilo de mim, tudo bem, ela tem um direito da pessoa. Agora, eu vou gastar a minha energia, né, ficar com raiva, né, por causa disso. Então, eu achei bem interessante esse ponto, isso que ele pontuou. Então, discernimento é admitir que a gente não sabe tudo e dar pouco valor para aquelas coisas que têm pouco valor. Aí ele continua, tá, gente, nesse mesmo livro. Ele fala assim, temos a necessidade de eliminarmos a revolta e a indignação com tudo e com todos. Então, ele fala que isso é algo que a gente tem. Né? A gente fica muito indignado e revoltado. Então, ele fala, a gente tem necessidade de tirar isso. Por quê? Não há como negar que o mundo está cheio de imperfeição, está cheio de falha, está cheio de desajuste, está cheio de injustiça, está cheio de incoerência. Mas por que ele está cheio disso? Porque, né, devido ao que somos na intimidade. Então, nós, gente, somos ainda seres imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Nem nós, nem o nosso próximo. Só que a gente espera a perfeição dos outros. Não é uma coisa doida? Então, você espera que, né, que o nosso companheiro, que o nosso amigo, que o nosso namorado, que o nosso seja perfeito. E eles não são. Que os nossos governantes, né? E aí, quando eles, né, mostram as suas imperfeições, as suas falhas, as suas incoerências, a gente fica indignado. Tá? Então, qual que é o conselho do doutor Inácio? Ele fala que o discernimento é o quê? Adquirir essa serenidade e essa paz interior para aceitar viver com base nos valores espirituais. Tá? Ele fala que a gente deve usar os recursos do espiritismo e aplicá-los na ampliação da nossa percepção do mundo e, sobretudo, de nós mesmos. Então, entendendo, gente, que aquela pessoa ali, ela está errando, né? Não é que você não vai fechar os olhos para o erro, né? Às vezes, algumas posturas são erradas.
mas você não entender que faz parte, né? Faz parte. Aquilo ali é tudo que a pessoa pode te dar. Então, para que ficar com revolta e indignação? Né? Sabendo que nós também temos ainda coisas dentro de nós para nos melhorar. Tá? Então, vamos ter discernimento e adquirir essa serenidade, essa paz para a gente viver com base nos valores espirituais. Conselho do Dr. Inácio, tá? Eu peguei também, né, do livro Mecanismos da Mediunidade, né, psicografia do Chico e do Valdo Vieira, André Luiz é o Espírito. Então, André Luiz vai falar, então, sobre discernimento. Então, olha bem o que ele fala. O discernimento deve ser usado por nós outros, a feição de leme, que a razão não pode esquecer a matroca, a deriva, tá? De vez que se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual, da mesma sorte, jaz imersa em um largo oceano de correntes mentais. E dentro delas, é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Então, o que André Luiz está nos falando? Que a nossa vida, né, é como se fosse um mar agitado e que o discernimento é como se fosse um leme, tá? O que o leme faz? Ele direciona o barco. Então, o discernimento nos direciona, escolhendo o quê? O caminho do bem, para a gente desviar dos perigos. Então, a gente deve usar o discernimento na nossa vida sempre. Então, voltando aqui, né, nos pontos chaves do desenvolvimento do discernimento, a gente viu o estudo espírita. Agora, vamos ver os demais, né? Primeiro, meditação. Então, a meditação, como a gente falou, nos ajuda o quê? Silenciar a nossa mente e conectar, então, com o Criador e com o nosso eu interior. E quando a gente faz isso, a gente facilita o processo de autoanálise, que é outro ponto-chave, tá? Para o desenvolvimento do discernimento. Autoanálise. Avaliar os nossos pensamentos, sentimentos e ações é um exercício para a gente desenvolver o discernimento. Por quê? Porque quando a gente analisa os nossos sentimentos, pensamentos e ações, a gente começa a reconhecer os nossos erros, né? E as nossas limitações. E aí, gente, a gente começa a ver aonde que a gente tem que melhorar. E aí a gente começa a trabalhar nisso e acaba melhorando, eleva espiritualmente. Quando a gente eleva espiritualmente, o que a gente faz? A gente acaba o quê? Conseguindo entender o que é realmente bom e o que é realmente ruim para você. Então, a gente acaba desenvolvendo melhor o discernimento. Então, lembra daquele círculo virtuoso? Então, a autoanálise me auxilia nesse processo. E aí, gente, eu trouxe a receita, né, que Santo Agostinho tinha. Isso está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, eu tirei ali um pedacinho, tá? Não peguei tudo, obviamente, né? E eu vou ler para vocês, que eu acho, assim, muito rico, né? De como que Santo Agostinho deu essa receita para a gente fazer a autoanálise. Porque às vezes a pessoa, nossa, a autoanálise é uma coisa assim complicada. E ele dá a receitinha dele. Então, ele fala assim, ó, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então ele fala, formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que fito, ou seja, com que finalidade agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar. Então, olha bem, olha que receita interessante de Santo Agostinho. Então, você não precisa analisar a sua vida inteira, você analisa só o quê? Um dia, aquele dia.
No final do dia, você olha, o que você fez aquele dia? Aí você passa, será que, nossa senhora, eu falei daquele jeito com aquela pessoa, então aquela pessoa ficou chateada comigo. Aí você analisa aquela situação. Mas será que por que eu falei daquele jeito? Por que eu respondi? O que me fez ficar com tanta raiva? E aí, gente, a gente vai começando a se conhecer e a se enxergar, ver coisas que às vezes a gente nunca tinha parado para ver, tá? E isso nos ajuda a ver aonde a gente precisa melhorar, tá? Vamos lá para o próximo? O próximo é a prece, né? A prece é esse canal que nós temos de comunicação com a espiritualidade superior. A gente usa pouco a prece, né? Os amigos espirituais nos ensinam como que é importante essa conexão, tá? Então, quando a gente orar, a gente pode pedir auxílio para tudo, inclusive para desenvolver o nosso discernimento e para a gente sempre tomar as decisões mais sábias, as melhores decisões para nós como espírito. Tá? Então, isso é um ponto importante para o desenvolvimento de discernimento. E para a gente concluir, então, o nosso estudo de hoje, o que a gente viu, né? Então, nós vimos que o discernimento é essa capacidade de compreender as situações e separar o que é certo do errado, o que é bom do ruim para nós. É uma habilidade que a gente viu que é fundamental para o nosso progresso espiritual. E eu deixo aqui, né, um convite para vocês, para cada um de vocês refletir sobre como vocês estão exercitando o discernimento nas suas vidas. Bem, gente, então era isso que eu queria, né, deixar para vocês sobre o discernimento.